Bolsonaro obriga a uma ação comum até mesmo aqueles que gostariam de vê-lo abrir espaço para outra candidatura nas próximas eleições. A presença de 8 governadores na manifestação bolsonarista do último dia 6 de abril é reveladora dessa situação. Dos chefes estaduais presentes, ao menos 4 são possíveis candidatos presidenciais. Tarcísio de Freitas, filiado a Republicanos, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Romeu Zema, do Novo, e Ratinho Júnior, do PSD. Sem o apoio de Bolsonaro, esses nomes provavelmente não têm qualquer tração e tenderiam a morrer na praia, além do risco de fragmentação entre os conservadores ser evidente. Mas isso não quer dizer, a presença desses governadores e de outros políticos, isso não quer dizer um aval ilimitado à atual tática de Bolsonaro. Ao contrário, múltiplos movimentos nas forças de direita em outra direção são já bastante perceptíveis e não apenas nos bastidores. A própria questão da anistia vai adquirindo outro contorno. Antes vista como pedágio a pagar para conquistar o apoio de Bolsonaro, agora vai passando a ser o prêmio a ser ofertado se o ex-presidente sair de cena e indicar outro nome para 2026. São inúmeros os sinais de que ganha força nas classes dominantes, na burguesia brasileira e nos seus porta-vozes, a pressão para Bolsonaro desistir em favor de Tarcísio de Freitas, ao redor de quem poderia se formar uma ampla frente conservadora, a exemplo do que ocorreu nas eleições paulistanas, quando Ricardo Nunes foi eleito em uma coalizão, Ricardo Nunes foi eleito prefeito, em uma coalizão que ia do MDB de Simone Tebet, aliado ao governo Lula, até o PL do próprio Bolsonaro. Um bolsonarista moderado poderia se recompor o campo conservador, cindido depois de 2018, quando a extrema-direita deslocou da liderança desse bloco, do bloco conservador, a velha direita liberal representada pelo PSDB, o antigo PFL e o ex-PMDB. Esses 3 partidos compunham o núcleo duro da direita liberal, que comandou o bloco conservador nos anos 90, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, e depois na oposição aos governos Lula e Dilma. Em 2018, com a vitória eleitoral de Bolsonaro, essa direita liberal perdeu o comando do campo conservador, e quem passou a comandar esse campo foi a extrema-direita liderada por Bolsonaro. Se Bolsonaro desiste de ser candidato, apoia Tarcísio de Freitas, e ao redor de Tarcísio de Freitas se constrói uma ampla coalizão conservadora. O que aconteceria? Quais seriam os reflexos sobre o governo Lula, o PT e a esquerda, caso houvesse essa mudança tática? Que é uma mudança tática que hoje não é provável, mas que está no horizonte. Há muitas pressões para que essa mudança tática ocorra. Bolsonaro finca o pé, ele quer ir até o fim, ele não quer que sua cabeça seja cortada para que a unidade da direita volte a existir. Também há hesitações por parte de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não será candidato sem o apoio de Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas fará conta se convém a ele ser candidato. Ele hoje hoje ele está no seu primeiro mandato como governador, ele tem direito de concorrer à reeleição em 2026 e hoje por hoje ele seria reeleito no primeiro turno. Não há dúvidas a esse respeito, a julgar pelas pesquisas. Ele trocaria uma eleição quase certa, uma reeleição quase certa para o governo de São Paulo, por uma disputa incerta contra o presidente Lula, contra o maior líder popular da história desse país, contra o maior campeão de votos da história desse país. Isso também é um obstáculo para a tática da Frente Ampla conservadora. A maneira como
O que é o Tarcísio, se ele é ou não moderado, é uma discussão. É uma discussão. A discussão essencial do ponto de vista eleitoral não é o que ele é ou deixa de ser, Maria José Lins, é o papel que ele desempenha. O que está sendo construído na direita é que ele é um bolsonarista moderado. Por que um bolsonarista moderado? Porque, ao contrário de Bolsonaro, ele tem uma relação com a institucionalidade da democracia liberal muito mais pacata. Ele não está acusado por nenhuma tentativa de golpe de Estado, ele não agride as instituições da democracia liberal, ele se vincula às demais frações da democracia liberal. O seu governo em São Paulo é um governo de coalizão com as demais forças da direita. Ele foi o patrocinador principal, o padrinho da candidatura do Ricardo Nunes, que permitiu criar a coalizão que foi do MDB de Simone Tebet até o PL de Jair Bolsonaro. Então, o Tarcísio é um nome de transição, porque a direita liberal não tem um nome eleitoral, eles não têm um nome com força eleitoral. O nome deles com mais força eleitoral seria da própria Simone Tebet, mas a Simone Tebet não chegou a 5%, acho que não chegou a 3% dos votos em 2022. Então, eles precisam, para fazer a transição do período bolsonarista a um outro período, eles precisam de um nome para bolsonarismo, um nome que possa ter a confiança de Bolsonaro, que continua a ser o dono da maior parte dos votos da direita, que possa ter a confiança de Bolsonaro e que possa unificar a esquerda, unificar a direita, desde os seus setores mais radicais até setores mais moderados. Então, a função política que o Tarcísio cumpre é a da moderação, mesmo que ele programaticamente, nisso você tem razão, ele não seja moderado. Espero ter esclarecido o meu ponto de vista.